É, família palestrina, né? O Palmeiras se preparando para enfrentar o time de Messi, né? A expectativa é pela outra vitória, né, pessoal? Outra vitória e agora é com placar, quem sabe, um pouco mais amplo, né? Para garantir o Palmeiras na primeira posição do grupo, né? Que seria excelente, né? Mas é isso, né? Para aqueles que diziam que o Palmeiras ia cair fora logo na primeira fase, tá aí. O Palmeiras vai se classificar em primeiro, né? Jogando bom futebol, invicto, né? Sem sombra de dúvida, isso aí chama a atenção da mídia. Outra expectativa aí, pessoal, é pela escalação de Abel, né? Como é que ele vai vir para esse jogo, né? Será que vai vir Vitor Roque? Será que Flaco Lopes não tá merecendo uma chance? Eu acho que sim, né? Acho que tá na hora de colocar Flaco Lopes como titular, né? Aí tem várias opções ali no meio, né? Facundo Torres, tem Paulinho. Será que Paulinho tem condições de jogo? Não sei. Tem Felipe Antso, tem Estevão, tem Veiga. Então, um elenco aí. Todo mundo queria um elenco desse do seu time, né? Pois é, vamos aí trazer as últimas notícias. Créditos do vídeo ESPN Brasil. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Vamos acompanhar aí. O Verdão joga depois de amanhã, segunda-feira, contra o Inter Miami em Miami. O jogo acontece no Hard Rock Stadium. Tal de Messi, né? Tem um... É estranho falar que você é muito favorito contra um time do Messi, né? Mas a gente sabe também como é que joga o Inter Miami normalmente. Roberta Barroso e as informações do Palmeiras. O Palmeiras se prepara para encarar o Inter Miami de Messi na segunda-feira em Miami, jogo que fecha a fase de grupos. O técnico Abel Ferreira comandou hoje 2 treinos. Na parte da manhã, a atividade foi toda aberta para a imprensa, um trabalho físico e também um treino técnico para jogadores menos desgastados. Na parte da tarde, o treino foi fechado. Aníbal Moreno, com edema muscular na coxa direita, não foi a campo. Emiliano Martínez deve ser o substituto na partida. Estou muito feliz por o momento intenso que estou vivendo, mas é essa intensidade que o jogador sonha, porque é lindo ter esses desafios. E eu vim aqui a Palmeiras para ter esta exigência e ter todos estes desafios, então estou muito feliz. Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças na equipe, lembrando que contra o Al-Ahly, Maurício e Flaco entraram nas vagas de Veiga e Vitor Roque e o Palmeiras melhorou e conseguiu a vitória. Do Messi contra o Messinho, contra o Estevão, segunda-feira em Orlando. Estevão eleito. Votação popular, professor. Nas 2 partidas do Palmeiras, o melhor jogador em campo. Acho que todos nós discordamos. Não jogou mal, mas não jogou também tão bem. Especialmente o primeiro jogo. Melhor, especialmente no jogo contra o Porto. Ações na área rival, ele é o primeiro do time. Opa, cadê? Não vou nem falar. Ó, o Felipe Abreu não... O Felipe Abreu me desarmou. Nervoso. Dedo nervoso. Depois a gente coloca de novo a tela, não vai colocar de novo. Melhor contra o Porto. Olha lá. Eu vou repetir uma coisa. Em 3 itens, o melhor do time. Ações na área rival, finalizações no alvo, grandes chances criadas. Finalizações, ele é o segundo. Dribles certos também segundo. E aí, e também gols esperados. Dribles certos, apenas 2. Deixou o Zé Elias quase semi-revoltado, Celso Zé. Acha muito pouco um jogador como o Estevão. Eu também acho pouco e ia fazer uma pergunta que a gente faz de manhã com o Abel Neto, né? Em relação ao primeiro jogo. Por exemplo, Richard Rios joga vôlei. E gols esperados, na verdade, o líder nesse quesito é o Vitor Roque. Porque a gente espera gols dele, espera. Mas eu acho que houve uma supervalorização desses 2 jogos aí. Realmente é de quem se espera muito, mas ele não mostrou tudo isso. Para ser o melhor de 2 jogos, não. Ele é importante. Ele, por muito tempo no Palmeiras, em determinado momento, ele foi a única válvula de escape ou a única jogada do Palmeiras. Era um repertório único, né? Joga a bola no Estevão e vê o que ele faz pelo lado direito. Só que ele não está conseguindo entregar, já vem ali. E eu acho que isso é muito também pelo crescimento coletivo do Palmeiras. Agora, se puder evitar bola parada próximo da área, eu acho que é importante, né?
E tem um cara do outro lado que normalmente põe a bola debaixo do braço e tapa. Gol de falta hoje em dia é artigo raro, mas pro Messi continua sendo algo comum, Zé Elias. Não dá nem para discutir, né, em relação à qualidade dele, né? Esse Mundial aí ele joga andando e consegue fazer a diferença, né? Jogou a Copa e num time desorganizado, né? Um time totalmente ganhou a Copa andando, Zé. Time horroroso. Nossa, impressionante a facilidade que você tem para encontrar nos espaços futuros, diria Abel, né? Porque ele sobe a zaga, mas a zaga sobe de acordo com a cabeça do zagueiro, não é uma coisa organizada. Nada. Então, assim, a facilidade que o Palmeiras terá, né, para jogar contra o time do Messi, ali com os jogadores, não sei se vai ser o Flaco, não sei se vai ser o Vitor Roque, não sei quem ele vai colocar para jogar, mas vai ter muitos espaços, especialmente quando você faz o facão entre o zagueiro e o lateral. Agora, o problema é deixar o homem jogar, né? E tem uma coisa, alguém ele deve tá motivado, ali né, conhecendo o Abel, que de vez em quando ele gosta de fazer... De repente até um compatriota, né? O Aníbal Moreno vem muito bem no Mundial de Clubes, fez 2 jogos muito bons e de repente pode ser ele o escolhido para grudar no Messi. Porque o Abel, em algumas ocasiões, ele gosta de fazer uma marcação individual dependendo do jogador. Eu acho que ele vai deixar sempre um cara ali, pegou a bola, vai encostar, o problema é deixar jogar, mas sinceramente eu não vejo assim o Palmeiras perdendo. Lembrando que o Aníbal, bem lembrado pelo Felipe Abreu, saiu sentindo probleminha muscular, nada grave, já se sabe que não é grave, mas ele é sim dúvida para o jogo contra o Inter Miami. Se o Abel... Pensando nessa coisa de marcar quem vai marcar? Se o Abel não fizer individual no Messi, vai fazer com quem? É o cara no mundo que ele tem que fazer marcação individual. Probabilidade maior para você. Opção A, vitória fácil do Palmeiras. Opção B, empate. Opção C, vitória do Inter Miami. Mas só tem com essa fácil? Não pode ser não fácil? Você acha que... Uma vitória do Palmeiras, uma boa vitória. Magrinha? Igualzinha a última, 2, um em cada tempo. 2-1, que o Messi deve guardar o dele. Um pouquinho mais difícil. Porque é um adversário, ao contrário do Flamengo, é um adversário motivado. Um adversário que joga por classificação. Aliás, o empate entre os dois mata o Porto. Sim. Acho que o Abel não vai se sujeitar a isso. Entendi, mata o porco ainda não. Não, mata o Porto. O porco continuará bem vivo. Então é um adversário motivado, com cracaço. Só não tem um time em volta dele, né, Zé? E ele joga sozinho, hein? Porque o Suárez não tá jogando nada, hein? Suárez... Nem o Busquets, tá? Não, ninguém tá jogando. Nossa, Jordi Alba, porque tem jogadores ali super renomados. Vamos dar uma olhadinha na Inter de Milão, que não tem mais jogadores tão renomados quanto na sua época, Zé Elias. E por conta disso... Emiliano Martinez, no lugar do Aníbal, que está machucado, mas independentemente das mudanças, tem tudo para ser um jogo legal, né? Contra o Inter Miami, né, Elton? Sim, e é um jogo ainda importante para o Palmeiras, o empate, né? Leva o Palmeiras à próxima fase como o primeiro colocado do grupo, então é importante pontuar nesse jogo, é importante pensar também, né, que o adversário das oitavas, Abel, pode ser o PSG, a gente falava, vamos ser primeiros colocados do grupo para evitar o PSG. Pode não evitar o PSG, pode ser já o adversário nas oitavas de final, graças ao Botafogo. Mas o Botafogo disse, olha, dá para ganhar. Então é um Palmeiras que precisa entrar nesse jogo contra o Inter Miami muito ligado. É um time que conseguiu até no primeiro jogo contra o Porto ter essa conexão, né, com o jogo que perdeu durante parte dessa segunda partida. O Abel Ferreira até falou sobre isso, né, na coletiva. Ele acha que o time jogou melhor na estreia e não venceu do que no segundo jogo que acabou vencendo. Então é um jogo importante para pensar na classificação em primeiro lugar do grupo, dar motivação. Ajuda na logística também, né? Você ser primeiro colocado, você viaja menos, você se desloca menos. Então acho que isso também acaba sendo importante no torneio curto, onde o adversário está desgastado, os europeus principalmente, e isso pode ajudar bastante. Acho essa entrada do Emi Martinez, né, não muda a característica do time, mas fica curioso, Abel, em saber como o seu xará vai montar o ataque. Porque o Flaco Lopes tem entrado bem nos jogos, o Vitor Roque já teve suas oportunidades e também talvez não tenha aproveitado o suficiente para se manter como titular absoluto, e podemos ter uma mudança talvez de característica nessa equipe, que pode até mudar, ditar os rumos do Palmeiras daqui para frente. Então um jogo interessante para a gente observar.
muita gente aí já pedindo Flaco Lopes, né, pessoal? Flaco Lopes eu acho que tá merecendo uma vaguinha ali de titular, né? Mas não sei o pensamento de Abel, né? Cada um tem seu pensamento, né? E quem sabe, né, ver o Palmeiras terminar em primeiro lugar do grupo. Por falar em observar, quem tem observado, né, assistido aos brasileiros no Mundial de Clubes da FIFA, o técnico do Manchester City, o City está lá. Pois é, família palmeirense. Palmeiras se preparando aí para enfrentar o time de Messi, é o Miami, né? A expectativa ela é a melhor possível, né? O Palmeiras vem fazendo uma boa campanha no Mundial de Clubes, apesar de não ter vencido o primeiro jogo contra o Porto, mas jogou para vencer. Felizmente a bola não quis entrar. E o torcedor está animado, né? O torcedor do Palmeiras está animado porque sabe que o time tem condições de jogar de igual para igual com qualquer equipe que está no Mundial, pessoal. Qualquer uma. O Botafogo ganhou do PSG. O Fluminense deu sufoco no Borussia. Flamengo venceu o Chelsea. E o Palmeiras vence qualquer um desses brasileiros aí que a gente sabe, né? Então por que não o Palmeiras não é candidato para ganhar desses times aí? Com certeza, pessoal. Com certeza. Eu não sei porquê. Às vezes eu observo aí, tem muito torcedor preocupado e com medo, né? Com medo. Mas eu não tenho medo, não. Tenho medo, não. Palmeiras, para mim, o Palmeiras vai terminar em primeiro, né? Do grupo. Vai pegar o segundo do outro grupo. E o Palmeiras pode ir sim para umas quartas de final, né, pessoal? Para aqueles que diziam que o Palmeiras não passava da primeira fase, que ia passar vergonha, tá aí. Vai terminar em primeiro do seu grupo. Pode ir para as oitavas, pode ir para umas quartas. E sem sombra de dúvida, já é um título. Já é um título. Quando você analisa e vê a competição, a grandeza da competição e a forma que ela é, já é um título, pessoal. A expectativa do torcedor é a melhor possível, né? Um bom futebol. Claro, do outro lado vai ter o time de Messi, né? Mas também é só o time de Messi. O que isso quer dizer, né? Como vocês viram aí, os comentaristas. É o time de Messi. Tem Messi, que carrega o piano nas costas, mas é um time fraco. Temos que ser realistas. É um time descompactado. É um time que dá espaço. É um time que, apesar de ter alguns jogadores, né, como Alba, Soares, Messi, entre outros, não é um time bom. Então acho que o Palmeiras dá para vencer e vencer bem, né? No mínimo 2 gols de diferença para garantir a primeira posição do grupo. Se vai ganhar, só segunda-feira a gente vai sabendo. Mas o Palmeiras tem que entrar com foco de decisão. Se entrar com foco de decisão e tentar vencer jogando bem, o Palmeiras joga, pessoal. O Palmeiras joga bem, né? Outra situação que está deixando o torcedor aí preocupado é a falta de gol de Vitor Roque, né? Vitor Roque é aquele cara que chegou com a responsabilidade de colocar a bola para dentro, mas infelizmente ele não tem criado sequer situações de gol. Sei que tem muitos comentaristas aí que dizem, não, mas a bola não chega, ele na hora que ele está em campo, a bola não aparece. Pessoal, ok, isso aí a gente sabe que acontece às vezes, né? Só que tem um problema aí, né? Às vezes é um mau posicionamento, o jogador fazendo uma função talvez que ele não goste. Pra você ter noção, o Flaco Lopes entra e a oportunidade aparece para ele, né? E não é poucas. No último jogo aí ele fez o gol, teve um lance de cabeça, teve um lance com o pé, quer dizer, ele criou 3 situações de gols, né? Das 3, fez uma. Vitor Roque joga mais do que ele o tempo inteiro e não cria nenhuma. Então tem alguma coisa errada, pessoal. Precisa ser corrigido, né? A gente espera que seja o posicionamento dele, né? Porque se for só o posicionamento, quando entra outro atacante que se coloca melhor, a tendência é os gols aparecer, como tem aparecido com o Flaco Lopes, né? E para muitos, Flaco Lopes já merecia uma oportunidade entre os titulares, né? Tá jogando bem, tá entrando, tá fazendo gol. Eu acho que isso conta muito, né? E o torcedor já tá começando a pedir Flaco Lopes, mas o torcedor é muito explosivo. Flaco Lopes tá jogando, ele pede Vitor Roque. Vitor Roque tá jogando, ele pede Flaco Lopes. Isso aí é do torcedor mesmo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Você prefere quem? Flaco Lopes ou Vitor Roque? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.